Existem pessoas que os gatos escolhem. Pessoas que, mesmo sem perceber, carregam algo diferente. Uma energia mais profunda, mais silenciosa, mais rara. Não é todo mundo que um gato se aproxima, e muito menos é todo mundo que um gato decide acompanhar, observar ou proteger. Quando um gato se apega a alguém, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre o animal. É um reconhecimento espiritual. Os gatos não escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sentem. E o que eles sentem não é o que está na superfície, mas o que está no campo energético. Eles percebem a vibração, a intenção, a sensibilidade, o silêncio interno e a profundidade da alma. Por isso, gatos sempre se aproximam de pessoas que carregam alma desperta. Eles são atraídos por consciências que vibram com verdade, com calma, com integridade espiritual. O gato enxerga camadas que os humanos ignoram. Enquanto a maioria vive distraída, ele observa o invisível. Ele sente o que está no ambiente antes mesmo que a mente humana consiga interpretar. Ele é sensível a campos sutis de energia, e justamente por isso ele reconhece imediatamente quem é escolhido. A alma desperta tem uma vibração diferente. Uma vibração que não ataca, não sufoca, não manipula. Uma vibração que acolhe. Quando um gato se aproxima de um escolhido, ele não está simplesmente buscando carinho ou companhia. Ele está reconhecendo um campo seguro. Os escolhidos carregam uma energia que neutraliza ambientes e acalma dimensões internas. É por isso que muitos gatos dormem perto dessas pessoas, deitam sobre elas, se posicionam no peito ou no estômago. Eles percebem onde a energia flui com mais força e se conectam a isso. O apego também acontece porque o gato identifica uma alma que não mente. Uma alma que sente profundamente, mas que não força a presença. Os escolhidos não invadem, não exigem, não pressionam. Eles observam, respeitam e compreendem o espaço do outro, exatamente como os gatos. A afinidade entre eles nasce dessa compatibilidade espiritual. Ambos vivem silenciosamente. Ambos percebem o que não é dito. Ambos carregam o dom da introspecção. Existe ainda um motivo mais profundo. Os gatos são guardiões naturais de energia. Eles absorvem, equilibram e reorganizam campos vibratórios. Quando um gato permanece perto de uma pessoa por muito tempo, isso significa que aquela pessoa possui uma energia que não o sobrecarrega. E mais do que isso, significa que há ali um espírito que ele sente vontade de proteger. O gato não protege qualquer um, protege quem carrega propósito. Em muitos casos, gatos se aproximam dos escolhidos porque percebem feridas antigas que ainda não foram completamente curadas. A sensibilidade interna dos escolhidos cria pequenas fissuras no campo emocional, e os gatos detectam essas fissuras com facilidade. Eles se aproximam para harmonizar, para reorganizar, para trazer equilíbrio ao que está em desequilíbrio. Eles sentem onde a alma está cansada. É por isso que tantos gatos deitam exatamente sobre lugares onde a pessoa sente dor, tensão ou ansiedade. É como se o gato identificasse onde a energia está pesada e decidisse agir. Eles não apenas percebem o estado espiritual da pessoa, mas interagem com ele. A conexão que eles criam não é emocional, é energética. E essa conexão é tão real que muitos escolhidos relatam sentir alívio, calma e clareza após a proximidade de um gato. O mais impressionante é que os gatos reconhecem os escolhidos mesmo quando os escolhidos ainda não se reconheceram. Mesmo quando estão perdidos, afastados deles mesmos, desconectados da própria espiritualidade. O gato enxerga o espírito por baixo das camadas. Ele sente o despertar mesmo antes de acontecer. É como se o gato percebesse o destino antes do próprio destino se revelar. E há um motivo ainda maior para isso, que quase ninguém entende. Os gatos gravitam ao redor de pessoas que têm sensibilidade elevada. Pessoas que carregam intuição, percepção espiritual, consciência profunda. Pessoas que, mesmo sem falar, transmitem paz. Mesmo sem explicar, transmitem verdade. Mesmo sem tentar, transmitem presença. Os gatos reconhecem isso porque vivem no mesmo tipo de vibração, silenciosa, sutil, desperta. Na próxima parte, você vai entender por que os gatos se tornam guardiões espirituais de alguns humanos, por que eles se aproximam em momentos específicos da vida e por que a presença deles cresce justamente quando a alma do escolhido está prestes a mudar de fase. Os gatos não aparecem na vida de um escolhido por acaso. Eles surgem em momentos estratégicos. Momentos em que a alma está passando por mudanças profundas. Momentos de transição. Momentos de ruptura. Momentos de despertar. É como se eles fossem atraídos pela vibração de alguém que está prestes a se transformar. O gato sente isso antes de qualquer pessoa perceber.
Quando a vida de um escolhido entra em uma fase de mudança, seus campos energéticos começam a se movimentar. Medos antigos sobem à tona, padrões emocionais se reconfiguram, a mente se abre para novas percepções. E os gatos percebem essa movimentação como ondas. Ondas que chamam, ondas que pedem equilíbrio, ondas que pedem presença. É por isso que muitos gatos se aproximam justamente quando o espiritual está se movendo. Os gatos são seres silenciosos porque trabalham no silêncio. Eles não precisam de palavras, de explicação, de manifestações visíveis. A relação deles é direta com o campo energético. E é exatamente por isso que eles reconhecem tão facilmente uma alma escolhida. Não pelo comportamento, mas pela vibração. E a vibração de um escolhido, mesmo quando turbulenta, sempre tem uma essência de luz. Essa essência é o que atrai o gato. Ele sente a centelha escondida debaixo das dores, dos traumas, das dúvidas e das camadas emocionais. Ele não reage ao que a pessoa está vivendo externamente, mas ao que ela carrega internamente. Por isso, muitos gatos se aproximam de pessoas que estão machucadas, cansadas, emocionalmente desgastadas. O gato não se aproxima da dor. Ele se aproxima da luz que ainda existe por trás dela. E esse é um dos motivos pelos quais gatos se tornam guardiões de escolhidos. Eles percebem quando a energia ao redor da pessoa está instável, pesada ou em processo de mudança. Eles sentem quando alguém está emocionalmente vulnerável. Eles sabem quando a pessoa está passando por crises internas que ninguém mais vê. E sem esforço, eles se posicionam como escudo, como calmaria, como âncora. O gato também identifica quando existem forças, ambientes ou presenças que drenam a energia de um escolhido. A sensibilidade dele é tão grande que ele muitas vezes se coloca entre a pessoa e aquilo que está afetando sua vibração. Não é proteção física, mas proteção energética. Ele atua como um filtro. Ele absorve o impacto que seria emocionalmente destrutivo para a pessoa. É por isso que muitos gatos ficam inquietos quando alguém de energia pesada se aproxima do escolhido. Eles se posicionam alertas, observam atentamente e até evitam o contato. Eles veem o que você não vê. Eles sentem o que você não sente. E isso não é superstição, é sensibilidade real. Sensibilidade que faz parte da natureza deles. Outro ponto importante é que gatos são naturalmente atraídos por pessoas que possuem o dom da introspecção. Os escolhidos não precisam falar muito, não precisam demonstrar, não precisam provar nada. Eles têm uma presença silenciosa que revela profundidade. E os gatos se conectam com isso porque vivem exatamente da mesma forma. Observando, sentindo, percebendo, o gato identifica que o escolhido entende o silêncio. E isso cria uma ponte espiritual, dupla, instintiva, imediata. Gatos não gostam de indivíduos ruidosos, agressivos, ansiosos ou energeticamente instáveis. Eles se aproximam de pessoas que carregam um tipo de calma que não vem do mundo exterior, mas da alma. Mesmo que a vida do escolhido esteja caótica por fora, a alma dele sempre tem um núcleo de quietude. E é esse núcleo silencioso que o gato reconhece. Outra razão pela qual gatos se aproximam dos escolhidos é que eles detectam quando uma alma está passando por expansão. Quando alguém está despertando espiritualmente, sua energia muda de densidade. Ela se torna mais vibrante, mais sensível, mais aberta. E esse estado expansivo é extremamente perceptível para um gato. Por isso, tantos gatos aparecem justamente quando o escolhido está entrando em um novo ciclo. Eles se tornam companheiros de transição, silenciosos mas profundos, presentes mas discretos, simples mas espirituais. E quando eles permanecem na vida de alguém por muito tempo, isso significa que há um vínculo espiritual ali, um laço que não é emocional, mas energético. O gato escolheu aquela pessoa porque reconheceu seu espírito e permanece por reconhecer seu propósito. Na próxima parte, você vai entender por que alguns gatos chegam na vida de um escolhido exatamente quando ele está prestes a despertar. E qual é o papel oculto desses animais na jornada espiritual de quem foi chamado para viver em um nível de consciência maior. Alguns gatos só aparecem na vida de um escolhido quando ele está prestes a mudar de fase. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É sintonia espiritual. Quando a alma desperta, ela altera a vibração ao redor. E essa vibração cria um tipo de sinal silencioso que apenas seres altamente sensíveis conseguem captar. Os gatos estão entre esses seres. Eles aparecem justamente quando a pessoa está atravessando períodos de transição interna. Momentos em que antigos ciclos se encerram, novas percepções surgem e a consciência começa a se expandir. Nesse processo, emoções profundas são ativadas, memórias são revisitadas, feridas são expostas para serem curadas. É uma fase intensa, confusa e silenciosa.
E o gato percebe tudo isso de longe. O gato não chega para preencher um vazio emocional. Ele chega para acompanhar a alma durante a mudança. Ele se aproxima quando a energia interna da pessoa começa a se reorganizar, porque esse tipo de reorganização pode gerar instabilidade. E o gato atua como um estabilizador natural. Ele não interfere no processo espiritual, mas suaviza seus efeitos. Ele permanece perto para que você não se perca de si mesmo. Uma característica marcante dos gatos é que eles detectam o despertar antes de você perceber. Mesmo que você esteja vivendo no automático, desconectado, cansado ou desanimado, o gato sente a energia crescendo dentro de você. Uma energia que ainda está silenciosa, mas já está viva. Ele percebe quando você está prestes a recuperar algo que perdeu, sua própria luz. Por isso, tantos gatos aparecem em momentos de tristeza, isolamento, mudança ou crise existencial. Eles não chegam porque você está fraco. Eles chegam porque você está pronto. Pronto para sair do ciclo antigo. Pronto para acessar uma versão mais consciente de si mesmo. Pronto para atravessar um portal interno que, muitas vezes, só se abre depois da dor. O gato também percebe quando uma batalha espiritual está acontecendo ao redor de alguém. Ele enxerga densidades que os olhos humanos não veem. Ele identifica ambientes carregados, pessoas que drenam energia, pensamentos que pesam, silêncios que machucam. E quando sente isso, o gato se posiciona perto como se estivesse patrulhando o invisível. Ele vigia o que você não percebe. Isso explica por que muitos gatos dormem em portas, janelas ou pontos estratégicos da casa. Eles se colocam entre você e aquilo que tentaria acessar sua energia. Eles fazem isso de forma instintiva, mas profundamente espiritual. É um comportamento que revela mais sobre a pessoa do que sobre o animal. O gato só protege quem tem luz para ser protegida. Outra razão pela qual gatos se apegam aos escolhidos é porque eles reconhecem o silêncio interno. Pessoas comuns evitam o silêncio. Os escolhidos vivem dentro dele. E os gatos também. Ambos respiram na mesma frequência. É uma conexão que não precisa de toque, de palavras, de explicação. É uma sintonia natural entre dois seres que enxergam a vida sem precisar falar muito. O gato sente quando o escolhido está em processo de cura. Quando a alma está quebrada, cansada ou em reconstrução, a energia da pessoa muda de textura. Ela se torna frágil, mas intensa. E essa fragilidade luminosa atrai o gato, não por pena, mas por reconhecimento. O gato sabe quando uma alma está reconstruindo sua própria verdade. E ele permanece ali como guardião desse processo. Os gatos também se aproximam porque reconhecem o tipo de dor que um escolhido carrega. Não é uma dor comum, é uma dor profunda, que nasce de percepções elevadas, de cicatrizes antigas, de rupturas que mudaram a alma. O gato identifica essa dor porque ela altera o campo energético da pessoa, criando ondas que ele consegue captar com facilidade. E ao captar, ele se aproxima para trazer equilíbrio. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa relação seja o fato de que gatos ajudam os escolhidos a ativar partes da consciência que estavam adormecidas. A presença deles desperta intuição, sensibilidade, observação e silêncio interior. Eles funcionam como espelhos espirituais que lembram você do que realmente é. Alguém que sente, percebe e existe em profundidade. O gato não se apega ao seu comportamento. Ele se apega à sua alma. Ele não se aproxima porque você é doce, cuidadoso ou gentil. Ele se aproxima porque você vibra diferente. Ele reconhece o espírito que você carrega. E essa é a razão mais verdadeira de todas. Os gatos se aproximam dos escolhidos porque os escolhidos carregam um chamado. E todo chamado espiritual cria um tipo de luz interna que, mesmo quando você não vê, brilha forte no invisível. O gato vê essa luz. O gato sente essa luz. O gato caminha até ela. Quando um gato escolhe você, ele está dizendo algo que o mundo ainda não percebeu. A sua alma não é comum. A sua presença não é comum. O seu espírito não é comum. Ele está reconhecendo o escolhido antes do escolhido se reconhecer. E isso por si só já diz tudo sobre quem você é. Existem pessoas que os gatos escolhem. Pessoas que mesmo sem perceber carregam algo diferente. Uma energia mais profunda, mais silenciosa, mais rara. Não é todo mundo que um gato se aproxima, e muito menos é todo mundo que um gato decide acompanhar, observar ou proteger. Quando um gato se apega a alguém, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre o animal. É um reconhecimento espiritual. Os gatos não escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sentem. E o que eles sentem não é o que está na superfície, mas o que está no campo energético. Eles percebem a vibração, a intenção, a sensibilidade, o silêncio interno e a profundidade da alma.
Por isso, gatos sempre se aproximam de pessoas que carregam alma desperta. Eles são atraídos por consciências que vibram com verdade, com calma, com integridade espiritual. O gato enxerga camadas que os humanos ignoram. Enquanto a maioria vive distraída, ele observa o invisível. Ele sente o que está no ambiente antes mesmo que a mente humana consiga interpretar. Ele é sensível a campos sutis de energia, e justamente por isso ele reconhece imediatamente quem é escolhido. A alma desperta tem uma vibração diferente. Uma vibração que não ataca, não sufoca, não manipula. Uma vibração que acolhe. Quando um gato se aproxima de um escolhido, ele não está simplesmente buscando carinho ou companhia. Ele está reconhecendo um campo seguro. Os escolhidos carregam uma energia que neutraliza ambientes e acalma dimensões internas. É por isso que muitos gatos dormem perto dessas pessoas, deitam sobre elas, se posicionam no peito ou no estômago. Eles percebem onde a energia flui com mais força e se conectam a isso. O apego também acontece porque o gato identifica uma alma que não mente. Uma alma que sente profundamente, mas que não força a presença. Os escolhidos não invadem, não exigem, não pressionam. Eles observam, respeitam e compreendem o espaço do outro, exatamente como os gatos. A afinidade entre eles nasce dessa compatibilidade espiritual. Ambos vivem silenciosamente. Ambos percebem o que não é dito. Ambos carregam o dom da introspecção. Existe ainda um motivo mais profundo. Os gatos são guardiões naturais de energia. Eles absorvem, equilibram e reorganizam campos vibratórios. Quando um gato permanece perto de uma pessoa por muito tempo, isso significa que aquela pessoa possui uma energia que não o sobrecarrega. E mais do que isso, significa que há ali um espírito que ele sente vontade de proteger. O gato não protege qualquer um, protege quem carrega propósito. Em muitos casos, gatos se aproximam dos escolhidos porque percebem feridas antigas que ainda não foram completamente curadas. A sensibilidade interna dos escolhidos cria pequenas fissuras no campo emocional, e os gatos detectam essas fissuras com facilidade. Eles se aproximam para harmonizar, para reorganizar, para trazer equilíbrio ao que está em desequilíbrio. Eles sentem onde a alma está cansada. É por isso que tantos gatos deitam exatamente sobre lugares onde a pessoa sente dor, tensão ou ansiedade. É como se o gato identificasse onde a energia está pesada e decidisse agir. Eles não apenas percebem o estado espiritual da pessoa, mas interagem com ele. A conexão que eles criam não é emocional, é energética. E essa conexão é tão real que muitos escolhidos relatam sentir alívio, calma e clareza após a proximidade de um gato. O mais impressionante é que os gatos reconhecem os escolhidos mesmo quando os escolhidos ainda não se reconheceram. Mesmo quando estão perdidos, afastados deles mesmos, desconectados da própria espiritualidade. O gato enxerga o espírito por baixo das camadas. Ele sente o despertar mesmo antes de acontecer. É como se o gato percebesse o destino antes do próprio destino se revelar. E há um motivo ainda maior para isso, que quase ninguém entende. Os gatos gravitam ao redor de pessoas que têm sensibilidade elevada. Pessoas que carregam intuição, percepção espiritual, consciência profunda. Pessoas que mesmo sem falar transmitem paz. Mesmo sem explicar, transmitem verdade. Mesmo sem tentar, transmitem presença. Os gatos reconhecem isso porque vivem no mesmo tipo de vibração, silenciosa, sutil, desperta. Na próxima parte, você vai entender por que os gatos se tornam guardiões espirituais de alguns humanos, por que eles se aproximam em momentos específicos da vida e por que a presença deles cresce justamente quando a alma do escolhido está prestes a mudar de fase. Os gatos não aparecem na vida de um escolhido por acaso. Eles surgem em momentos estratégicos. Momentos em que a alma está passando por mudanças profundas. Momentos de transição. Momentos de ruptura. Momentos de despertar. É como se eles fossem atraídos pela vibração de alguém que está prestes a se transformar. O gato sente isso antes de qualquer pessoa perceber. Quando a vida de um escolhido entra em uma fase de mudança, seus campos energéticos começam a se movimentar. Medos antigos sobem à tona, padrões emocionais se reconfiguram, a mente se abre para novas percepções. E os gatos percebem essa movimentação como ondas. Ondas que chamam, ondas que pedem equilíbrio, ondas que pedem presença. É por isso que muitos gatos se aproximam justamente quando o espiritual está se movendo. Os gatos são seres silenciosos porque trabalham no silêncio. Eles não precisam de palavras, de explicação, de manifestações visíveis. A relação deles é direta com o campo energético. E é exatamente por isso que eles reconhecem tão facilmente uma alma escolhida. Não pelo comportamento, mas pela vibração.
E a vibração de um escolhido, mesmo quando turbulenta, sempre tem uma essência de luz. Essa essência é o que atrai o gato. Ele sente a centelha escondida debaixo das dores, dos traumas, das dúvidas e das camadas emocionais. Ele não reage ao que a pessoa está vivendo externamente, mas ao que ela carrega internamente. Por isso, muitos gatos se aproximam de pessoas que estão machucadas, cansadas, emocionalmente desgastadas. O gato não se aproxima da dor. Ele se aproxima da luz que ainda existe por trás dela. E esse é um dos motivos pelos quais gatos se tornam guardiões de escolhidos. Eles percebem quando a energia ao redor da pessoa está instável, pesada ou em processo de mudança. Eles sentem quando alguém está emocionalmente vulnerável. Eles sabem quando a pessoa está passando por crises internas que ninguém mais vê. E sem esforço, eles se posicionam como escudo, como calmaria, como âncora. O gato também identifica quando existem forças, ambientes ou presenças que drenam a energia de um escolhido. A sensibilidade dele é tão grande que ele muitas vezes se coloca entre a pessoa e aquilo que está afetando sua vibração. Não é proteção física, mas proteção energética. Ele atua como um filtro. Ele absorve o impacto que seria emocionalmente destrutivo para a pessoa. É por isso que muitos gatos ficam inquietos quando alguém de energia pesada se aproxima do escolhido. Eles se posicionam alertas, observam atentamente e até evitam o contato. Eles veem o que você não vê. Eles sentem o que você não sente. E isso não é superstição, é sensibilidade real. Sensibilidade que faz parte da natureza deles. Outro ponto importante é que gatos são naturalmente atraídos por pessoas que possuem o dom da introspecção. Os escolhidos não precisam falar muito, não precisam demonstrar, não precisam provar nada. Eles têm uma presença silenciosa que revela profundidade. E os gatos se conectam com isso porque vivem exatamente da mesma forma. Observando, sentindo, percebendo, o gato identifica que o escolhido entende o silêncio. E isso cria uma ponte espiritual, dupla, instintiva, imediata. Gatos não gostam de indivíduos ruidosos, agressivos, ansiosos ou energeticamente instáveis. Eles se aproximam de pessoas que carregam um tipo de calma que não vem do mundo exterior, mas da alma. Mesmo que a vida do escolhido esteja caótica por fora, a alma dele sempre tem um núcleo de quietude. E é esse núcleo silencioso que o gato reconhece. Outra razão pela qual gatos se aproximam dos escolhidos é que eles detectam quando uma alma está passando por expansão. Quando alguém está despertando espiritualmente, sua energia muda de densidade. Ela se torna mais vibrante, mais sensível, mais aberta. E esse estado expansivo é extremamente perceptível para um gato. Por isso, tantos gatos aparecem justamente quando o escolhido está entrando em um novo ciclo. Eles se tornam companheiros de transição, silenciosos mas profundos, presentes mas discretos, simples mas espirituais. E quando eles permanecem na vida de alguém por muito tempo, isso significa que há um vínculo espiritual ali, um laço que não é emocional, mas energético. O gato escolheu aquela pessoa porque reconheceu seu espírito e permanece por reconhecer seu propósito. Na próxima parte, você vai entender por que alguns gatos chegam na vida de um escolhido exatamente quando ele está prestes a despertar. E qual é o papel oculto desses animais na jornada espiritual de quem foi chamado para viver em um nível de consciência maior. Alguns gatos só aparecem na vida de um escolhido quando ele está prestes a mudar de fase. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É sintonia espiritual. Quando a alma desperta, ela altera a vibração ao redor. E essa vibração cria um tipo de sinal silencioso que apenas seres altamente sensíveis conseguem captar. Os gatos estão entre esses seres. Eles aparecem justamente quando a pessoa está atravessando períodos de transição interna. Momentos em que antigos ciclos se encerram, novas percepções surgem e a consciência começa a se expandir. Nesse processo, emoções profundas são ativadas, memórias são revisitadas, feridas são expostas para serem curadas. É uma fase intensa, confusa e silenciosa. E o gato percebe tudo isso de longe. O gato não chega para preencher um vazio emocional. Ele chega para acompanhar a alma durante a mudança. Ele se aproxima quando a energia interna da pessoa começa a se reorganizar, porque esse tipo de reorganização pode gerar instabilidade. E o gato atua como um estabilizador natural. Ele não interfere no processo espiritual, mas suaviza seus efeitos. Ele permanece perto para que você não se perca de si mesmo. Uma característica marcante dos gatos é que eles detectam o despertar antes de você perceber. Mesmo que você esteja vivendo no automático, desconectado, cansado ou desanimado, o gato sente a energia crescendo dentro de você. Uma energia que ainda está silenciosa, mas já está viva.
Ele percebe quando você está prestes a recuperar algo que perdeu, sua própria luz. Por isso, tantos gatos aparecem em momentos de tristeza, isolamento, mudança ou crise existencial. Eles não chegam porque você está fraco. Eles chegam porque você está pronto. Pronto para sair do ciclo antigo. Pronto para acessar uma versão mais consciente de si mesmo. Pronto para atravessar um portal interno que, muitas vezes, só se abre depois da dor. O gato também percebe quando uma batalha espiritual está acontecendo ao redor de alguém. Ele enxerga densidades que os olhos humanos não veem. Ele identifica ambientes carregados, pessoas que drenam energia, pensamentos que pesam, silêncios que machucam. E quando sente isso, o gato se posiciona perto como se estivesse patrulhando o invisível. Ele vigia o que você não percebe. Isso explica por que muitos gatos dormem em portas, janelas ou pontos estratégicos da casa. Eles se colocam entre você e aquilo que tentaria acessar sua energia. Eles fazem isso de forma instintiva, mas profundamente espiritual. É um comportamento que revela mais sobre a pessoa do que sobre o animal. O gato só protege quem tem luz para ser protegida. Outra razão pela qual gatos se apegam aos escolhidos é porque eles reconhecem o silêncio interno. Pessoas comuns evitam o silêncio. Os escolhidos vivem dentro dele. E os gatos também. Ambos respiram na mesma frequência. É uma conexão que não precisa de toque, de palavras, de explicação. É uma sintonia natural entre dois seres que enxergam a vida sem precisar falar muito. O gato sente quando o escolhido está em processo de cura. Quando a alma está quebrada, cansada ou em reconstrução, a energia da pessoa muda de textura. Ela se torna frágil, mas intensa. E essa fragilidade luminosa atrai o gato, não por pena, mas por reconhecimento. O gato sabe quando uma alma está reconstruindo sua própria verdade. E ele permanece ali como guardião desse processo. Os gatos também se aproximam porque reconhecem o tipo de dor que um escolhido carrega. Não é uma dor comum, é uma dor profunda, que nasce de percepções elevadas, de cicatrizes antigas, de rupturas que mudaram a alma. O gato identifica essa dor porque ela altera o campo energético da pessoa, criando ondas que ele consegue captar com facilidade. E ao captar, ele se aproxima para trazer equilíbrio. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa relação seja o fato de que gatos ajudam os escolhidos a ativar partes da consciência que estavam adormecidas. A presença deles desperta intuição, sensibilidade, observação e silêncio interior. Eles funcionam como espelhos espirituais que lembram você do que realmente é. Alguém que sente, percebe e existe em profundidade. O gato não se apega ao seu comportamento. Ele se apega à sua alma. Ele não se aproxima porque você é doce, cuidadoso ou gentil. Ele se aproxima porque você vibra diferente. Ele reconhece o espírito que você carrega. E essa é a razão mais verdadeira de todas. Os gatos se aproximam dos escolhidos porque os escolhidos carregam um chamado. E todo chamado espiritual cria um tipo de luz interna que, mesmo quando você não vê, brilha forte no invisível. O gato vê essa luz. O gato sente essa luz. O gato caminha até ela. Quando um gato escolhe você, ele está dizendo algo que o mundo ainda não percebeu. A sua alma não é comum. A sua presença não é comum. O seu espírito não é comum. Ele está reconhecendo o escolhido antes do escolhido se reconhecer. E isso por si só já diz tudo sobre quem você é. Existem pessoas que os gatos escolhem. Pessoas que mesmo sem perceber carregam algo diferente. Uma energia mais profunda, mais silenciosa, mais rara. Não é todo mundo que um gato se aproxima, e muito menos é todo mundo que um gato decide acompanhar, observar ou proteger. Quando um gato se apega a alguém, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre o animal. É um reconhecimento espiritual. Os gatos não escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sentem. E o que eles sentem não é o que está na superfície, mas o que está no campo energético. Eles percebem a vibração, a intenção, a sensibilidade, o silêncio interno e a profundidade da alma. Por isso, gatos sempre se aproximam de pessoas que carregam alma desperta. Eles são atraídos por consciências que vibram com verdade, com calma, com integridade espiritual. O gato enxerga camadas que os humanos ignoram. Enquanto a maioria vive distraída, ele observa o invisível. Ele sente o que está no ambiente antes mesmo que a mente humana consiga interpretar. Ele é sensível a campos sutis de energia. E justamente por isso ele reconhece imediatamente quem é escolhido. A alma desperta tem uma vibração diferente. Uma vibração que não ataca, não sufoca, não manipula. Uma vibração que acolhe. Quando um gato se aproxima de um escolhido, ele não está simplesmente buscando carinho ou companhia. Ele está reconhecendo um campo seguro.
Os escolhidos carregam uma energia que neutraliza ambientes e acalma dimensões internas. É por isso que muitos gatos dormem perto dessas pessoas, deitam sobre elas, se posicionam no peito ou no estômago. Eles percebem onde a energia flui com mais força e se conectam a isso. O apego também acontece porque o gato identifica uma alma que não mente. Uma alma que sente profundamente, mas que não força a presença. Os escolhidos não invadem, não exigem, não pressionam. Eles observam, respeitam e compreendem o espaço do outro, exatamente como os gatos. A afinidade entre eles nasce dessa compatibilidade espiritual. Ambos vivem silenciosamente. Ambos percebem o que não é dito. Ambos carregam o dom da introspecção. Existe ainda um motivo mais profundo. Os gatos são guardiões naturais de energia. Eles absorvem, equilibram e reorganizam campos vibratórios. Quando um gato permanece perto de uma pessoa por muito tempo, isso significa que aquela pessoa possui uma energia que não o sobrecarrega. E mais do que isso, significa que há ali um espírito que ele sente vontade de proteger. O gato não protege qualquer um, protege quem carrega propósito. Em muitos casos, gatos se aproximam dos escolhidos porque percebem feridas antigas que ainda não foram completamente curadas. A sensibilidade interna dos escolhidos cria pequenas fissuras no campo emocional, e os gatos detectam essas fissuras com facilidade. Eles se aproximam para harmonizar, para reorganizar, para trazer equilíbrio ao que está em desequilíbrio. Eles sentem onde a alma está cansada. É por isso que tantos gatos deitam exatamente sobre lugares onde a pessoa sente dor, tensão ou ansiedade. É como se o gato identificasse onde a energia está pesada e decidisse agir. Eles não apenas percebem o estado espiritual da pessoa, mas interagem com ele. A conexão que eles criam não é emocional, é energética. E essa conexão é tão real que muitos escolhidos relatam sentir alívio, calma e clareza após a proximidade de um gato. O mais impressionante é que os gatos reconhecem os escolhidos mesmo quando os escolhidos ainda não se reconheceram. Mesmo quando estão perdidos, afastados deles mesmos, desconectados da própria espiritualidade. O gato enxerga o espírito por baixo das camadas. Ele sente o despertar mesmo antes de acontecer. É como se o gato percebesse o destino antes do próprio destino se revelar. E há um motivo ainda maior para isso, que quase ninguém entende. Os gatos gravitam ao redor de pessoas que têm sensibilidade elevada. Pessoas que carregam intuição, percepção espiritual, consciência profunda. Pessoas que mesmo sem falar transmitem paz. Mesmo sem explicar, transmitem verdade. Mesmo sem tentar, transmitem presença. Os gatos reconhecem isso porque vivem no mesmo tipo de vibração, silenciosa, sutil, desperta. Na próxima parte, você vai entender por que os gatos se tornam guardiões espirituais de alguns humanos, por que eles se aproximam em momentos específicos da vida e por que a presença deles cresce justamente quando a alma do escolhido está prestes a mudar de fase. Os gatos não aparecem na vida de um escolhido por acaso. Eles surgem em momentos estratégicos. Momentos em que a alma está passando por mudanças profundas. Momentos de transição. Momentos de ruptura. Momentos de despertar. É como se eles fossem atraídos pela vibração de alguém que está prestes a se transformar. O gato sente isso antes de qualquer pessoa perceber. Quando a vida de um escolhido entra em uma fase de mudança, seus campos energéticos começam a se movimentar. Medos antigos sobem à tona, padrões emocionais se reconfiguram, a mente se abre para novas percepções. E os gatos percebem essa movimentação como ondas. Ondas que chamam, ondas que pedem equilíbrio, ondas que pedem presença. É por isso que muitos gatos se aproximam justamente quando o espiritual está se movendo. Os gatos são seres silenciosos porque trabalham no silêncio. Eles não precisam de palavras, de explicação, de manifestações visíveis. A relação deles é direta com o campo energético. E é exatamente por isso que eles reconhecem tão facilmente uma alma escolhida. Não pelo comportamento, mas pela vibração. E a vibração de um escolhido, mesmo quando turbulenta, sempre tem uma essência de luz. Essa essência é o que atrai o gato. Ele sente a centelha escondida debaixo das dores, dos traumas, das dúvidas e das camadas emocionais. Ele não reage ao que a pessoa está vivendo externamente, mas ao que ela carrega internamente. Por isso, muitos gatos se aproximam de pessoas que estão machucadas, cansadas, emocionalmente desgastadas. O gato não se aproxima da dor. Ele se aproxima da luz que ainda existe por trás dela. E esse é um dos motivos pelos quais gatos se tornam guardiões de escolhidos. Eles percebem quando a energia ao redor da pessoa está instável, pesada ou em processo de mudança. Eles sentem quando alguém está emocionalmente vulnerável.
Eles sabem quando a pessoa está passando por crises internas que ninguém mais vê. E sem esforço, eles se posicionam como escudo, como calmaria, como âncora. O gato também identifica quando existem forças, ambientes ou presenças que drenam a energia de um escolhido. A sensibilidade dele é tão grande que ele muitas vezes se coloca entre a pessoa e aquilo que está afetando sua vibração. Não é proteção física, mas proteção energética. Ele atua como um filtro. Ele absorve o impacto que seria emocionalmente destrutivo para a pessoa. É por isso que muitos gatos ficam inquietos quando alguém de energia pesada se aproxima do escolhido. Eles se posicionam alertas, observam atentamente e até evitam o contato. Eles veem o que você não vê. Eles sentem o que você não sente. E isso não é superstição, é sensibilidade real. Sensibilidade que faz parte da natureza deles. Outro ponto importante é que gatos são naturalmente atraídos por pessoas que possuem o dom da introspecção. Os escolhidos não precisam falar muito, não precisam demonstrar, não precisam provar nada. Eles têm uma presença silenciosa que revela profundidade. E os gatos se conectam com isso porque vivem exatamente da mesma forma. Observando, sentindo, percebendo, o gato identifica que o escolhido entende o silêncio. E isso cria uma ponte espiritual, dupla, instintiva, imediata. Gatos não gostam de indivíduos ruidosos, agressivos, ansiosos ou energeticamente instáveis. Eles se aproximam de pessoas que carregam um tipo de calma que não vem do mundo exterior, mas da alma. Mesmo que a vida do escolhido esteja caótica por fora, a alma dele sempre tem um núcleo de quietude. E é esse núcleo silencioso que o gato reconhece. Outra razão pela qual gatos se aproximam dos escolhidos é que eles detectam quando uma alma está passando por expansão. Quando alguém está despertando espiritualmente, sua energia muda de densidade. Ela se torna mais vibrante, mais sensível, mais aberta. E esse estado expansivo é extremamente perceptível para um gato. Por isso, tantos gatos aparecem justamente quando o escolhido está entrando em um novo ciclo. Eles se tornam companheiros de transição, silenciosos mas profundos, presentes mas discretos, simples mas espirituais. E quando eles permanecem na vida de alguém por muito tempo, isso significa que há um vínculo espiritual ali, um laço que não é emocional, mas energético. O gato escolheu aquela pessoa porque reconheceu seu espírito. E permanece por reconhecer seu propósito. Na próxima parte, você vai entender por que alguns gatos chegam na vida de um escolhido exatamente quando ele está prestes a despertar. E qual é o papel oculto desses animais na jornada espiritual de quem foi chamado para viver em um nível de consciência maior. Alguns gatos só aparecem na vida de um escolhido quando ele está prestes a mudar de fase. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É sintonia espiritual. Quando a alma desperta, ela altera a vibração ao redor. E essa vibração cria um tipo de sinal silencioso que apenas seres altamente sensíveis conseguem captar. Os gatos estão entre esses seres. Eles aparecem justamente quando a pessoa está atravessando períodos de transição interna. Momentos em que antigos ciclos se encerram, novas percepções surgem e a consciência começa a se expandir. Nesse processo, emoções profundas são ativadas, memórias são revisitadas, feridas são expostas para serem curadas. É uma fase intensa, confusa e silenciosa. E o gato percebe tudo isso de longe. O gato não chega para preencher um vazio emocional. Ele chega para acompanhar a alma durante a mudança. Ele se aproxima quando a energia interna da pessoa começa a se reorganizar, porque esse tipo de reorganização pode gerar instabilidade. E o gato atua como um estabilizador natural. Ele não interfere no processo espiritual, mas suaviza seus efeitos. Ele permanece perto para que você não se perca de si mesmo. Uma característica marcante dos gatos é que eles detectam o despertar antes de você perceber. Mesmo que você esteja vivendo no automático, desconectado, cansado ou desanimado, o gato sente a energia crescendo dentro de você. Uma energia que ainda está silenciosa, mas já está viva. Ele percebe quando você está prestes a recuperar algo que perdeu, sua própria luz. Por isso, tantos gatos aparecem em momentos de tristeza, isolamento, mudança ou crise existencial. Eles não chegam porque você está fraco. Eles chegam porque você está pronto. Pronto para sair do ciclo antigo. Pronto para acessar uma versão mais consciente de si mesmo. Pronto para atravessar um portal interno que, muitas vezes, só se abre depois da dor. O gato também percebe quando uma batalha espiritual está acontecendo ao redor de alguém. Ele enxerga densidades que os olhos humanos não veem. Ele identifica ambientes carregados, pessoas que drenam energia, pensamentos que pesam, silêncios que machucam.
E quando sente isso, o gato se posiciona perto como se estivesse patrulhando o invisível. Ele vigia o que você não percebe. Isso explica por que muitos gatos dormem em portas, janelas ou pontos estratégicos da casa. Eles se colocam entre você e aquilo que tentaria acessar sua energia. Eles fazem isso de forma instintiva, mas profundamente espiritual. É um comportamento que revela mais sobre a pessoa do que sobre o animal. O gato só protege quem tem luz para ser protegida. Outra razão pela qual gatos se apegam aos escolhidos é porque eles reconhecem o silêncio interno. Pessoas comuns evitam o silêncio. Os escolhidos vivem dentro dele. E os gatos também. Ambos respiram na mesma frequência. É uma conexão que não precisa de toque, de palavras, de explicação. É uma sintonia natural entre dois seres que enxergam a vida sem precisar falar muito. O gato sente quando o escolhido está em processo de cura. Quando a alma está quebrada, cansada ou em reconstrução, a energia da pessoa muda de textura. Ela se torna frágil, mas intensa. E essa fragilidade luminosa atrai o gato, não por pena, mas por reconhecimento. O gato sabe quando uma alma está reconstruindo sua própria verdade, e ele permanece ali como guardião desse processo. Os gatos também se aproximam porque reconhecem o tipo de dor que um escolhido carrega. Não é uma dor comum, é uma dor profunda, que nasce de percepções elevadas, de cicatrizes antigas, de rupturas que mudaram a alma. O gato identifica essa dor porque ela altera o campo energético da pessoa, criando ondas que ele consegue captar com facilidade. E ao captar, ele se aproxima para trazer equilíbrio. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa relação seja o fato de que gatos ajudam os escolhidos a ativar partes da consciência que estavam adormecidas. A presença deles desperta intuição, sensibilidade, observação e silêncio interior. Eles funcionam como espelhos espirituais que lembram você do que realmente é. Alguém que sente, percebe e existe em profundidade. O gato não se apega ao seu comportamento. Ele se apega à sua alma. Ele não se aproxima porque você é doce, cuidadoso ou gentil. Ele se aproxima porque você vibra diferente. Ele reconhece o espírito que você carrega. E essa é a razão mais verdadeira de todas. Os gatos se aproximam dos escolhidos porque os escolhidos carregam um chamado. E todo chamado espiritual cria um tipo de luz interna que, mesmo quando você não vê, brilha forte no invisível. O gato vê essa luz. O gato sente essa luz. O gato caminha até ela. Quando um gato escolhe você, ele está dizendo algo que o mundo ainda não percebeu. A sua alma não é comum. A sua presença não é comum. O seu espírito não é comum. Ele está reconhecendo o escolhido antes do escolhido se reconhecer. E isso por si só já diz tudo sobre quem você é. Existem pessoas que os gatos escolhem. Pessoas que mesmo sem perceber carregam algo diferente. Uma energia mais profunda, mais silenciosa, mais rara. Não é todo mundo que um gato se aproxima, e muito menos é todo mundo que um gato decide acompanhar, observar ou proteger. Quando um gato se apega a alguém, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre o animal. É um reconhecimento espiritual. Os gatos não escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sentem. E o que eles sentem não é o que está na superfície, mas o que está no campo energético. Eles percebem a vibração, a intenção, a sensibilidade, o silêncio interno e a profundidade da alma. Por isso, gatos sempre se aproximam de pessoas que carregam alma desperta. Eles são atraídos por consciências que vibram com verdade, com calma, com integridade espiritual. O gato enxerga camadas que os humanos ignoram. Enquanto a maioria vive distraída, ele observa o invisível. Ele sente o que está no ambiente antes mesmo que a mente humana consiga interpretar. Ele é sensível a campos sutis de energia. E justamente por isso ele reconhece imediatamente quem é escolhido. A alma desperta tem uma vibração diferente. Uma vibração que não ataca, não sufoca, não manipula. Uma vibração que acolhe. Quando um gato se aproxima de um escolhido, ele não está simplesmente buscando carinho ou companhia. Ele está reconhecendo um campo seguro. Os escolhidos carregam uma energia que neutraliza ambientes e acalma dimensões internas. É por isso que muitos gatos dormem perto dessas pessoas, deitam sobre elas, se posicionam no peito ou no estômago. Eles percebem onde a energia flui com mais força e se conectam a isso. O apego também acontece porque o gato identifica uma alma que não mente. Uma alma que sente profundamente, mas que não força a presença. Os escolhidos não invadem, não exigem, não pressionam. Eles observam, respeitam e compreendem o espaço do outro, exatamente como os gatos. A afinidade entre eles nasce dessa compatibilidade espiritual. Ambos vivem silenciosamente. Ambos percebem o que não é dito. Ambos carregam o dom da introspecção. Existe ainda um motivo mais profundo.
Os gatos são guardiões naturais de energia. Eles absorvem, equilibram e reorganizam campos vibratórios. Quando um gato permanece perto de uma pessoa por muito tempo, isso significa que aquela pessoa possui uma energia que não o sobrecarrega. E mais do que isso, significa que há ali um espírito que ele sente vontade de proteger. O gato não protege qualquer um, protege quem carrega propósito. Em muitos casos, gatos se aproximam dos escolhidos porque percebem feridas antigas que ainda não foram completamente curadas. A sensibilidade interna dos escolhidos cria pequenas fissuras no campo emocional, e os gatos detectam essas fissuras com facilidade. Eles se aproximam para harmonizar, para reorganizar, para trazer equilíbrio ao que está em desequilíbrio. Eles sentem onde a alma está cansada. É por isso que tantos gatos deitam exatamente sobre lugares onde a pessoa sente dor, tensão ou ansiedade. É como se o gato identificasse onde a energia está pesada e decidisse agir. Eles não apenas percebem o estado espiritual da pessoa, mas interagem com ele. A conexão que eles criam não é emocional, é energética. E essa conexão é tão real que muitos escolhidos relatam sentir alívio, calma e clareza após a proximidade de um gato. O mais impressionante é que os gatos reconhecem os escolhidos mesmo quando os escolhidos ainda não se reconheceram. Mesmo quando estão perdidos, afastados deles mesmos, desconectados da própria espiritualidade. O gato enxerga o espírito por baixo das camadas. Ele sente o despertar mesmo antes de acontecer. É como se o gato percebesse o destino antes do próprio destino se revelar. E há um motivo ainda maior para isso, que quase ninguém entende. Os gatos gravitam ao redor de pessoas que têm sensibilidade elevada. Pessoas que carregam intuição, percepção espiritual, consciência profunda. Pessoas que mesmo sem falar transmitem paz. Mesmo sem explicar, transmitem verdade. Mesmo sem tentar, transmitem presença. Os gatos reconhecem isso porque vivem no mesmo tipo de vibração, silenciosa, sutil, desperta. Na próxima parte, você vai entender por que os gatos se tornam guardiões espirituais de alguns humanos, por que eles se aproximam em momentos específicos da vida e por que a presença deles cresce justamente quando a alma do escolhido está prestes a mudar de fase. Os gatos não aparecem na vida de um escolhido por acaso. Eles surgem em momentos estratégicos. Momentos em que a alma está passando por mudanças profundas. Momentos de transição. Momentos de ruptura. Momentos de despertar. É como se eles fossem atraídos pela vibração de alguém que está prestes a se transformar. O gato sente isso antes de qualquer pessoa perceber. Quando a vida de um escolhido entra em uma fase de mudança, seus campos energéticos começam a se movimentar. Medos antigos sobem à tona, padrões emocionais se reconfiguram, a mente se abre para novas percepções. E os gatos percebem essa movimentação como ondas. Ondas que chamam, ondas que pedem equilíbrio, ondas que pedem presença. É por isso que muitos gatos se aproximam justamente quando o espiritual está se movendo. Os gatos são seres silenciosos porque trabalham no silêncio. Eles não precisam de palavras, de explicação, de manifestações visíveis. A relação deles é direta com o campo energético. E é exatamente por isso que eles reconhecem tão facilmente uma alma escolhida. Não pelo comportamento, mas pela vibração. E a vibração de um escolhido, mesmo quando turbulenta, sempre tem uma essência de luz. Essa essência é o que atrai o gato. Ele sente a centelha escondida debaixo das dores, dos traumas, das dúvidas e das camadas emocionais. Ele não reage ao que a pessoa está vivendo externamente, mas ao que ela carrega internamente. Por isso, muitos gatos se aproximam de pessoas que estão machucadas, cansadas, emocionalmente desgastadas. O gato não se aproxima da dor. Ele se aproxima da luz que ainda existe por trás dela. E esse é um dos motivos pelos quais gatos se tornam guardiões de escolhidos. Eles percebem quando a energia ao redor da pessoa está instável, pesada ou em processo de mudança. Eles sentem quando alguém está emocionalmente vulnerável. Eles sabem quando a pessoa está passando por crises internas que ninguém mais vê. E sem esforço, eles se posicionam como escudo, como calmaria, como âncora. O gato também identifica quando existem forças, ambientes ou presenças que drenam a energia de um escolhido. A sensibilidade dele é tão grande que ele muitas vezes se coloca entre a pessoa e aquilo que está afetando sua vibração. Não é proteção física, mas proteção energética. Ele atua como um filtro. Ele absorve o impacto que seria emocionalmente destrutivo para a pessoa. É por isso que muitos gatos ficam inquietos quando alguém de energia pesada se aproxima do escolhido. Eles se posicionam alertas, observam atentamente e até evitam o contato. Eles veem o que você não vê. Eles sentem o que você não sente.
E isso não é superstição, é sensibilidade real. Sensibilidade que faz parte da natureza deles. Outro ponto importante é que gatos são naturalmente atraídos por pessoas que possuem o dom da introspecção. Os escolhidos não precisam falar muito, não precisam demonstrar, não precisam provar nada. Eles têm uma presença silenciosa que revela profundidade. E os gatos se conectam com isso porque vivem exatamente da mesma forma. Observando, sentindo, percebendo, o gato identifica que o escolhido entende o silêncio. E isso cria uma ponte espiritual, dupla, instintiva, imediata. Gatos não gostam de indivíduos ruidosos, agressivos, ansiosos ou energeticamente instáveis. Eles se aproximam de pessoas que carregam um tipo de calma que não vem do mundo exterior, mas da alma. Mesmo que a vida do escolhido esteja caótica por fora, a alma dele sempre tem um núcleo de quietude. E é esse núcleo silencioso que o gato reconhece. Outra razão pela qual gatos se aproximam dos escolhidos é que eles detectam quando uma alma está passando por expansão. Quando alguém está despertando espiritualmente, sua energia muda de densidade. Ela se torna mais vibrante, mais sensível, mais aberta. E esse estado expansivo é extremamente perceptível para um gato. Por isso, tantos gatos aparecem justamente quando o escolhido está entrando em um novo ciclo. Eles se tornam companheiros de transição, silenciosos mas profundos, presentes mas discretos, simples mas espirituais. E quando eles permanecem na vida de alguém por muito tempo, isso significa que há um vínculo espiritual ali, um laço que não é emocional, mas energético. O gato escolheu aquela pessoa porque reconheceu seu espírito e permanece por reconhecer seu propósito. Na próxima parte, você vai entender por que alguns gatos chegam na vida de um escolhido exatamente quando ele está prestes a despertar. E qual é o papel oculto desses animais na jornada espiritual de quem foi chamado para viver em um nível de consciência maior. Alguns gatos só aparecem na vida de um escolhido quando ele está prestes a mudar de fase. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É sintonia espiritual. Quando a alma desperta, ela altera a vibração ao redor. E essa vibração cria um tipo de sinal silencioso que apenas seres altamente sensíveis conseguem captar. Os gatos estão entre esses seres. Eles aparecem justamente quando a pessoa está atravessando períodos de transição interna. Momentos em que antigos ciclos se encerram, novas percepções surgem e a consciência começa a se expandir. Nesse processo, emoções profundas são ativadas, memórias são revisitadas, feridas são expostas para serem curadas. É uma fase intensa, confusa e silenciosa. E o gato percebe tudo isso de longe. O gato não chega para preencher um vazio emocional. Ele chega para acompanhar a alma durante a mudança. Ele se aproxima quando a energia interna da pessoa começa a se reorganizar, porque esse tipo de reorganização pode gerar instabilidade. E o gato atua como um estabilizador natural. Ele não interfere no processo espiritual, mas suaviza seus efeitos. Ele permanece perto para que você não se perca de si mesmo. Uma característica marcante dos gatos é que eles detectam o despertar antes de você perceber. Mesmo que você esteja vivendo no automático, desconectado, cansado ou desanimado, o gato sente a energia crescendo dentro de você. Uma energia que ainda está silenciosa, mas já está viva. Ele percebe quando você está prestes a recuperar algo que perdeu, sua própria luz. Por isso, tantos gatos aparecem em momentos de tristeza, isolamento, mudança ou crise existencial. Eles não chegam porque você está fraco. Eles chegam porque você está pronto. Pronto para sair do ciclo antigo. Pronto para acessar uma versão mais consciente de si mesmo. Pronto para atravessar um portal interno que, muitas vezes, só se abre depois da dor. O gato também percebe quando uma batalha espiritual está acontecendo ao redor de alguém. Ele enxerga densidades que os olhos humanos não veem. Ele identifica ambientes carregados, pessoas que drenam energia, pensamentos que pesam, silêncios que machucam. E quando sente isso, o gato se posiciona perto como se estivesse patrulhando o invisível. Ele vigia o que você não percebe. Isso explica por que muitos gatos dormem em portas, janelas ou pontos estratégicos da casa. Eles se colocam entre você e aquilo que tentaria acessar sua energia. Eles fazem isso de forma instintiva, mas profundamente espiritual. É um comportamento que revela mais sobre a pessoa do que sobre o animal. O gato só protege quem tem luz para ser protegida. Outra razão pela qual gatos se apegam aos escolhidos é porque eles reconhecem o silêncio interno. Pessoas comuns evitam o silêncio. Os escolhidos vivem dentro dele. E os gatos também. Ambos respiram na mesma frequência. É uma conexão que não precisa de toque, de palavras, de explicação.
É uma sintonia natural entre dois seres que enxergam a vida sem precisar falar muito. O gato sente quando o escolhido está em processo de cura. Quando a alma está quebrada, cansada ou em reconstrução, a energia da pessoa muda de textura. Ela se torna frágil, mas intensa. E essa fragilidade luminosa atrai o gato, não por pena, mas por reconhecimento. O gato sabe quando uma alma está reconstruindo sua própria verdade, e ele permanece ali como guardião desse processo. Os gatos também se aproximam porque reconhecem o tipo de dor que um escolhido carrega. Não é uma dor comum, é uma dor profunda, que nasce de percepções elevadas, de cicatrizes antigas, de rupturas que mudaram a alma. O gato identifica essa dor porque ela altera o campo energético da pessoa, criando ondas que ele consegue captar com facilidade. E ao captar, ele se aproxima para trazer equilíbrio. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa relação seja o fato de que gatos ajudam os escolhidos a ativar partes da consciência que estavam adormecidas. A presença deles desperta intuição, sensibilidade, observação e silêncio interior. Eles funcionam como espelhos espirituais que lembram você do que realmente é. Alguém que sente, percebe e existe em profundidade. O gato não se apega ao seu comportamento. Ele se apega à sua alma. Ele não se aproxima porque você é doce, cuidadoso ou gentil. Ele se aproxima porque você vibra diferente. Ele reconhece o espírito que você carrega. E essa é a razão mais verdadeira de todas. Os gatos se aproximam dos escolhidos porque os escolhidos carregam um chamado. E todo chamado espiritual cria um tipo de luz interna que, mesmo quando você não vê, brilha forte no invisível. O gato vê essa luz. O gato sente essa luz. O gato caminha até ela. Quando um gato escolhe você, ele está dizendo algo que o mundo ainda não percebeu. A sua alma não é comum. A sua presença não é comum. O seu espírito não é comum. Ele está reconhecendo o escolhido antes do escolhido se reconhecer. E isso por si só já diz tudo sobre quem você é. Existem pessoas que os gatos escolhem. Pessoas que mesmo sem perceber carregam algo diferente. Uma energia mais profunda, mais silenciosa, mais rara. Não é todo mundo que um gato se aproxima, e muito menos é todo mundo que um gato decide acompanhar, observar ou proteger. Quando um gato se apega a alguém, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre o animal. É um reconhecimento espiritual. Os gatos não escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sentem. E o que eles sentem não é o que está na superfície, mas o que está no campo energético. Eles percebem a vibração, a intenção, a sensibilidade, o silêncio interno e a profundidade da alma. Por isso, gatos sempre se aproximam de pessoas que carregam alma desperta. Eles são atraídos por consciências que vibram com verdade, com calma, com integridade espiritual. O gato enxerga camadas que os humanos ignoram. Enquanto a maioria vive distraída, ele observa o invisível. Ele sente o que está no ambiente antes mesmo que a mente humana consiga interpretar. Ele é sensível a campos sutis de energia. E justamente por isso ele reconhece imediatamente quem é escolhido. A alma desperta tem uma vibração diferente. Uma vibração que não ataca, não sufoca, não manipula. Uma vibração que acolhe. Quando um gato se aproxima de um escolhido, ele não está simplesmente buscando carinho ou companhia. Ele está reconhecendo um campo seguro. Os escolhidos carregam uma energia que neutraliza ambientes e acalma dimensões internas. É por isso que muitos gatos dormem perto dessas pessoas, deitam sobre elas, se posicionam no peito ou no estômago. Eles percebem onde a energia flui com mais força e se conectam a isso. O apego também acontece porque o gato identifica uma alma que não mente. Uma alma que sente profundamente, mas que não força a presença. Os escolhidos não invadem, não exigem, não pressionam. Eles observam, respeitam e compreendem o espaço do outro, exatamente como os gatos. A afinidade entre eles nasce dessa compatibilidade espiritual. Ambos vivem silenciosamente. Ambos percebem o que não é dito. Ambos carregam o dom da introspecção. Existe ainda um motivo mais profundo. Os gatos são guardiões naturais de energia. Eles absorvem, equilibram e reorganizam campos vibratórios. Quando um gato permanece perto de uma pessoa por muito tempo, isso significa que aquela pessoa possui uma energia que não o sobrecarrega. E mais do que isso, significa que há ali um espírito que ele sente vontade de proteger. O gato não protege qualquer um, protege quem carrega propósito. Em muitos casos, gatos se aproximam dos escolhidos porque percebem feridas antigas que ainda não foram completamente curadas. A sensibilidade interna dos escolhidos cria pequenas fissuras no campo emocional, e os gatos detectam essas fissuras com facilidade. Eles se aproximam para harmonizar, para reorganizar, para trazer equilíbrio ao que está em desequilíbrio.
Eles sentem onde a alma está cansada. É por isso que tantos gatos deitam exatamente sobre lugares onde a pessoa sente dor, tensão ou ansiedade. É como se o gato identificasse onde a energia está pesada e decidisse agir. Eles não apenas percebem o estado espiritual da pessoa, mas interagem com ele. A conexão que eles criam não é emocional, é energética. E essa conexão é tão real que muitos escolhidos relatam sentir alívio, calma e clareza após a proximidade de um gato. O mais impressionante é que os gatos reconhecem os escolhidos mesmo quando os escolhidos ainda não se reconheceram. Mesmo quando estão perdidos, afastados deles mesmos, desconectados da própria espiritualidade. O gato enxerga o espírito por baixo das camadas. Ele sente o despertar mesmo antes de acontecer. É como se o gato percebesse o destino antes do próprio destino se revelar. E há um motivo ainda maior para isso, que quase ninguém entende. Os gatos gravitam ao redor de pessoas que têm sensibilidade elevada. Pessoas que carregam intuição, percepção espiritual, consciência profunda. Pessoas que mesmo sem falar transmitem paz. Mesmo sem explicar, transmitem verdade. Mesmo sem tentar, transmitem presença. Os gatos reconhecem isso porque vivem no mesmo tipo de vibração. Silenciosa, sutil, desperta. Na próxima parte, você vai entender por que os gatos se tornam guardiões espirituais de alguns humanos, porque eles se aproximam em momentos específicos da vida e porque a presença deles cresce justamente quando a alma do escolhido está prestes a mudar de fase. Os gatos não aparecem na vida de um escolhido por acaso. Eles surgem em momentos estratégicos. Momentos em que a alma está passando por mudanças profundas. Momentos de transição. Momentos de ruptura. Momentos de despertar. É como se eles fossem atraídos pela vibração de alguém que está prestes a se transformar. O gato sente isso antes de qualquer pessoa perceber. Quando a vida de um escolhido entra em uma fase de mudança, seus campos energéticos começam a se movimentar. Medos antigos sobem à tona, padrões emocionais se reconfiguram, a mente se abre para novas percepções. E os gatos percebem essa movimentação como ondas. Ondas que chamam, ondas que pedem equilíbrio, ondas que pedem presença. É por isso que muitos gatos se aproximam justamente quando o espiritual está se movendo. Os gatos são seres silenciosos porque trabalham no silêncio. Eles não precisam de palavras, de explicação, de manifestações visíveis. A relação deles é direta com o campo energético. E é exatamente por isso que eles reconhecem tão facilmente uma alma escolhida. Não pelo comportamento, mas pela vibração. E a vibração de um escolhido, mesmo quando turbulenta, sempre tem uma essência de luz. Essa essência é o que atrai o gato. Ele sente a centelha escondida debaixo das dores, dos traumas, das dúvidas e das camadas emocionais. Ele não reage ao que a pessoa está vivendo externamente, mas ao que ela carrega internamente. Por isso, muitos gatos se aproximam de pessoas que estão machucadas, cansadas, emocionalmente desgastadas. O gato não se aproxima da dor. Ele se aproxima da luz que ainda existe por trás dela. E esse é um dos motivos pelos quais gatos se tornam guardiões de escolhidos. Eles percebem quando a energia ao redor da pessoa está instável, pesada ou em processo de mudança. Eles sentem quando alguém está emocionalmente vulnerável. Eles sabem quando a pessoa está passando por crises internas que ninguém mais vê. E sem esforço, eles se posicionam como escudo, como calmaria, como âncora. O gato também identifica quando existem forças, ambientes ou presenças que drenam a energia de um escolhido. A sensibilidade dele é tão grande que ele muitas vezes se coloca entre a pessoa e aquilo que está afetando sua vibração. Não é proteção física, mas proteção energética. Ele atua como um filtro. Ele absorve o impacto que seria emocionalmente destrutivo para a pessoa. É por isso que muitos gatos ficam inquietos quando alguém de energia pesada se aproxima do escolhido. Eles se posicionam alertas, observam atentamente e até evitam o contato. Eles veem o que você não vê. Eles sentem o que você não sente. E isso não é superstição, é sensibilidade real. Sensibilidade que faz parte da natureza deles. Outro ponto importante é que gatos são naturalmente atraídos por pessoas que possuem o dom da introspecção. Os escolhidos não precisam falar muito, não precisam demonstrar, não precisam provar nada. Eles têm uma presença silenciosa que revela profundidade. E os gatos se conectam com isso porque vivem exatamente da mesma forma. Observando, sentindo, percebendo, o gato identifica que o escolhido entende o silêncio. E isso cria uma ponte espiritual, dupla, instintiva, imediata. Gatos não gostam de indivíduos ruidosos, agressivos, ansiosos ou energeticamente instáveis.
Eles se aproximam de pessoas que carregam um tipo de calma que não vem do mundo exterior, mas da alma. Mesmo que a vida do escolhido esteja caótica por fora, a alma dele sempre tem um núcleo de quietude. E é esse núcleo silencioso que o gato reconhece. Outra razão pela qual gatos se aproximam dos escolhidos é que eles detectam quando uma alma está passando por expansão. Quando alguém está despertando espiritualmente, sua energia muda de densidade. Ela se torna mais vibrante, mais sensível, mais aberta. E esse estado expansivo é extremamente perceptível para um gato. Por isso, tantos gatos aparecem justamente quando o escolhido está entrando em um novo ciclo. Eles se tornam companheiros de transição, silenciosos mas profundos, presentes mas discretos, simples mas espirituais. E quando eles permanecem na vida de alguém por muito tempo, isso significa que há um vínculo espiritual ali, um laço que não é emocional, mas energético. O gato escolheu aquela pessoa porque reconheceu seu espírito e permanece por reconhecer seu propósito. Na próxima parte, você vai entender por que alguns gatos chegam na vida de um escolhido exatamente quando ele está prestes a despertar. E qual é o papel oculto desses animais na jornada espiritual de quem foi chamado para viver em um nível de consciência maior. Alguns gatos só aparecem na vida de um escolhido quando ele está prestes a mudar de fase. Isso não é coincidência, isso não é acaso. É sintonia espiritual. Quando a alma desperta, ela altera a vibração ao redor. E essa vibração cria um tipo de sinal silencioso que apenas seres altamente sensíveis conseguem captar. Os gatos estão entre esses seres. Eles aparecem justamente quando a pessoa está atravessando períodos de transição interna. Momentos em que antigos ciclos se encerram, novas percepções surgem e a consciência começa a se expandir. Nesse processo, emoções profundas são ativadas. Memórias são revisitadas, feridas são expostas para serem curadas. É uma fase intensa, confusa e silenciosa. E o gato percebe tudo isso de longe. O gato não chega para preencher um vazio emocional. Ele chega para acompanhar a alma durante a mudança. Ele se aproxima quando a energia interna da pessoa começa a se reorganizar, porque esse tipo de reorganização pode gerar instabilidade. E o gato atua como um estabilizador natural. Ele não interfere no processo espiritual, mas suaviza seus efeitos. Ele permanece perto para que você não se perca de si mesmo. Uma característica marcante dos gatos é que eles detectam o despertar antes de você perceber. Mesmo que você esteja vivendo no automático, desconectado, cansado ou desanimado, o gato sente a energia crescendo dentro de você. Uma energia que ainda está silenciosa, mas já está viva. Ele percebe quando você está prestes a recuperar algo que perdeu, sua própria luz. Por isso, tantos gatos aparecem em momentos de tristeza, isolamento, mudança ou crise existencial. Eles não chegam porque você está fraco. Eles chegam porque você está pronto. Pronto para sair do ciclo antigo. Pronto para acessar uma versão mais consciente de si mesmo. Pronto para atravessar um portal interno que, muitas vezes, só se abre depois da dor. O gato também percebe quando uma batalha espiritual está acontecendo ao redor de alguém. Ele enxerga densidades que os olhos humanos não veem. Ele identifica ambientes carregados, pessoas que drenam energia, pensamentos que pesam, silêncios que machucam. E quando sente isso, o gato se posiciona perto como se estivesse patrulhando o invisível. Ele vigia o que você não percebe. Isso explica por que muitos gatos dormem em portas, janelas ou pontos estratégicos da casa. Eles se colocam entre você e aquilo que tentaria acessar sua energia. Eles fazem isso de forma instintiva, mas profundamente espiritual. É um comportamento que revela mais sobre a pessoa do que sobre o animal. O gato só protege quem tem luz para ser protegida. Outra razão pela qual gatos se apegam aos escolhidos é porque eles reconhecem o silêncio interno. Pessoas comuns evitam o silêncio. Os escolhidos vivem dentro dele. E os gatos também. Ambos respiram na mesma frequência. É uma conexão que não precisa de toque, de palavras, de explicação. É uma sintonia natural entre dois seres que enxergam a vida sem precisar falar muito. O gato sente quando o escolhido está em processo de cura. Quando a alma está quebrada, cansada ou em reconstrução, a energia da pessoa muda de textura. Ela se torna frágil, mas intensa. E essa fragilidade luminosa atrai o gato, não por pena, mas por reconhecimento. O gato sabe quando uma alma está reconstruindo sua própria verdade. E ele permanece ali como guardião desse processo. Os gatos também se aproximam porque reconhecem o tipo de dor que um escolhido carrega. Não é uma dor comum, é uma dor profunda, que nasce de percepções elevadas, de cicatrizes antigas, de rupturas que mudaram a alma.
O gato identifica essa dor porque ela altera o campo energético da pessoa, criando ondas que ele consegue captar com facilidade. E ao captar, ele se aproxima para trazer equilíbrio. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa relação seja o fato de que gatos ajudam os escolhidos a ativar partes da consciência que estavam adormecidas. A presença deles desperta intuição, sensibilidade, observação e silêncio interior. Eles funcionam como espelhos espirituais que lembram você do que realmente é. Alguém que sente, percebe e existe em profundidade. O gato não se apega ao seu comportamento. Ele se apega à sua alma. Ele não se aproxima porque você é doce, cuidadoso ou gentil. Ele se aproxima porque você vibra diferente. Ele reconhece o espírito que você carrega. E essa é a razão mais verdadeira de todas. Os gatos se aproximam dos escolhidos porque os escolhidos carregam um chamado. E todo chamado espiritual cria um tipo de luz interna que, mesmo quando você não vê, brilha forte no invisível. O gato vê essa luz. O gato sente essa luz. O gato caminha até ela. Quando um gato escolhe você, ele está dizendo algo que o mundo ainda não percebeu. A sua alma não é comum. A sua presença não é comum. O seu espírito não é comum. Ele está reconhecendo o escolhido antes do escolhido se reconhecer. E isso por si só já diz tudo sobre quem você é.